Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação do trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a interdisciplinaridade na alfabetização das crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Antes vamos conhecer quem está por trás deste projeto. Eu sou a Priscila de Brito Costa, estou aqui com Daniela Shibuya Itamura, Renata Cristina Nunes da Silva Souza, Sônia Alves de Jesus Nascimento, Vilma Gonçalves da Silva, tendo como nossa orientadora a professora Ieda Alves Lugli. Hoje vamos explorar a jornada dessas crianças, desbravando estratégias interdisciplinares para uma alfabetização inclusiva e eficaz. Juntos, vamos mergulhar em uma discussão sobre o tema. Agora que já nos apresentamos, vamos entender o que motivou a criação desse projeto e como ele pode impactar positivamente a vida das crianças com transtorno do espectro autista. O TEA, ou transtorno do espectro autista, é um desafio que muitas crianças e suas famílias enfrentam diariamente. No entanto, acreditamos que a educação é uma ferramenta poderosa para moldar um futuro mais inclusivo. Esse projeto, ele busca compreender de que maneira a família e os profissionais envolvidos atuam para contribuir no processo do ensino-aprendizagem dessas crianças. É uma busca de estratégias interdisciplinares para a alfabetização das crianças com TEA. Agora, vamos nos aprofundar na jornada da interdisciplinaridade e seus impactos na alfabetização. Quando começamos esse projeto, tínhamos em mente objetivos claros e ambiciosos. Temos como objetivo geral compreender e destacar a importância da interdisciplinaridade na alfabetização de crianças com TEA, reconhecendo as principais contribuições para o desenvolvimento cognitivo do aluno autista, além de demonstrar a relevância e os efeitos da utilização de uma abordagem interdisciplinar. Além dos objetivos gerais, definimos metas específicas. Essas metas, elas são os degraus que nos levarão mais perto de uma alfabetização que atenda às necessidades únicas das crianças com TEA. Entre esses objetivos, buscamos compreender características do transtorno do espectro autista, do TEA, importância crucial da alfabetização para essas crianças, a necessidade de tratamento multidisciplinar, a eficácia de diferentes métodos educacionais, e compreender as perspectivas e experiências de educadores e profissionais da saúde que atuam com crianças com TEA. Queremos construir uma visão abrangente que contribua para a prática pedagógica e para a inclusão desses alunos. A nossa motivação para esse projeto reside na crescente necessidade de promover a inclusão e o desenvolvimento educacional de crianças com TEA. São vários os obstáculos para alfabetizar alunos com transtorno do espectro autista, pois a alfabetização vai além de letras e palavras. Para as crianças com TEA é um caminho complexo e a equipe interdisciplinar tem o objetivo principal de desenvolver integralmente a criança com autismo, possibilitando dar suporte aos familiares no processo de aprendizagem. Entendemos que uma abordagem multidisciplinar é fundamental para que cada integrante dessa equipe desempenhe um papel crucial. Agora iremos falar um pouco sobre a importância da alfabetização para crianças com transtorno do espectro autista. Mas para falarmos, precisaremos entender sobre. Há bem pouco tempo ele estava classificado através do CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, estando sob a divisão onde o TEA, a síndrome de Rett, a síndrome de Asperger e o transtorno desintegrativo da infância enquadrados dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Atualmente, isso mudou e passamos a ter uma nova classificação internacional de doenças, que é o CID-11, que fala que o autismo é classificado em grau de suporte, passando a ser TEA grau de suporte 1, grau de suporte 2 e grau de suporte 3, indicando justamente as características. Quanto mais grave, maior é o grau de suporte. Como dito, esse transtorno possui diversas características, inclusive não aparecendo de igual forma para todas as pessoas. Enfatizamos que para alguns, características mais graves e outros menos,
Mas, em geral, temos uma boa porcentagem dessas características, como o atraso na fala, dificuldade na interação social, o que dificulta a questão comportamental, que é bem importante, assim sendo a grande maioria das crianças com TEA possuindo essas características. Podemos, inclusive, falar que existem casos também que as crianças têm o seu desenvolvimento adequado, aí elas começam a regredir depois dos 2 anos de idade, até apresentam a fala, mas posteriormente elas param de falar. Aí entramos na questão do porquê é tão importante a alfabetização das crianças com TEA, porque na verdade é importante para toda e qualquer criança, uma vez que todos nós temos o direito a sermos alfabetizados. Pensemos que essas crianças apresentam algumas dificuldades que talvez as crianças típicas não as tenham ou não venham a apresentar. Então, entende-se que há uma necessidade de se trabalhar inicialmente com as crianças com TEA as pré-habilidades, como, por exemplo, o contato visual, o apontar, a atenção, porque se elas não as têm, como conseguiremos que elas fiquem sentadinhas na cadeira para aprender a ler e escrever, por exemplo? Entrando então a importância da equipe multidisciplinar nesse acompanhamento. Quando a criança possui esse tipo de acompanhamento para desenvolver as pré-habilidades e as questões comportamentais, o auxílio para o processo escolar é muito maior, uma vez que temos dentro da equipe multi profissionais como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista, musicoterapeuta e psicopedagogo, que são exatamente os profissionais que irão auxiliar, apoiar e ajudar no processo do trabalho para a alfabetização dentro da escola. Existem algumas propostas de intervenção educacional interdisciplinar para o acompanhamento de indivíduos com TEA, que são as teorias de desenvolvimento, o modelo de análise de comportamento e as teorias de ensino aplicadas. Além disso, podemos contar com as salas de recursos multifuncionais e pensando também na inclusão. Por quê? Essas crianças têm dificuldades, mas precisam ser incluídas dentro do ensino regular. Quando elas são matriculadas dentro do ensino regular, elas passam a fazer parte de uma inclusão. Porém, não basta que elas estejam apenas ali. Elas precisam principalmente aprender. Então, hoje, podemos contar na rede de ensino municipal de São Paulo com as salas de recursos multifuncionais, sendo que essas auxiliam não apenas as crianças com TEA, mas também com síndromes, deficiências, com alguma necessidade especial ou que possuem um pequeno atraso, tendo em vista que essas salas contam com recursos diferenciados para que as crianças possam se apropriar do conhecimento que está sendo passado dentro da sala de aula regular e sendo trabalhado justamente essas dificuldades, para que na sala de aula elas consigam desenvolver de forma mais adequada e plena. Em seguida, abordaremos a tecnologia assistiva, o TA, uma ferramenta poderosa que pode transformar a experiência educacional das crianças com TEA, o transtorno do espectro autista. A tecnologia assistiva engloba todos os recursos e serviços disponíveis para aprimorar as habilidades funcionais de indivíduos com deficiência ou transtorno. Pode ainda ser entendido como um conjunto de equipamentos, serviços, métodos e técnicas desenvolvidas para melhorar a qualidade de vida e a participação ativa dos deficientes em todos os ambientes, promovendo autonomia e independência. Avançando, trataremos da comunicação alternativa e aumentativa, o CAA, um recurso que a tecnologia assistiva deu origem. Essa abordagem tem um papel importante no aumento da comunicação para aqueles que têm dificuldade nessa área, muito usada para pessoas com necessidades complexas de comunicação, pessoas que não usam a linguagem verbal para se comunicar e também pessoas que usam somente uma ou duas palavras, pessoas que não falam de acordo com a sua idade cronológica.
Quando a criança não tem uma comunicação funcional, seu desenvolvimento social e a sua linguagem verbal ficam afetados. Ao utilizar este recurso, os indivíduos são capacitados para participar ativamente em vários contextos sociais e se envolver em interações significativas. Métodos educacionais. Existem métodos educacionais que nos ajudam a nortear nas questões do transtorno do espectro autista, o TEA, sendo esses métodos auxiliadores no processo para trabalhar diversas habilidades das crianças que apresentam algumas dificuldades. Aqui nós vamos falar um pouco sobre 3 métodos e uma ciência: o TIT, o CETS, o PECS e a ciência ABA. O ABA não é um método, e sim uma ciência fundamentada no behaviorismo para corrigir comportamentos e desenvolver habilidades sociais em crianças com o TEA. Já o método TIT significa tratamento e educação para autistas e crianças com dificuldades relacionadas à comunicação, tendo como foco a criação de estruturas para eliminar barreiras e promover uma aprendizagem que facilita a integração social dos mesmos. O método CERTS tem como foco a independência da criança com TEA, um modelo multidisciplinar que ajuda na regulação emocional e a desenvolver habilidades de comunicação para uma convivência harmoniosa na sociedade. Já o método PECS, ele utiliza sistema de comunicação por troca de figuras, permitindo que a criança com TEA se expresse ativamente, utilizando imagens para construir uma base de comunicação funcional. E essas abordagens, ela diferenciam-se ao fornecer ferramentas acessíveis na comunicação em diversos ambientes. A pesquisa mostra que as crianças que utilizam esse método conseguem desenvolver a comunicação. Assim sendo, para realizar esse projeto, foram feitas pesquisas bibliográficas baseadas em artigos científicos e repositórios acadêmicos divididos em tópicos sobre o autismo e o processo de alfabetização. Também foi realizada uma entrevista online através do Google Forms com 7 questões dissertativas, tendo sido respondidas por 25 participantes, sendo 8 da equipe multidisciplinar e 17 professores da Rede Municipal de Ensino Municipal de São Paulo. Porém, obtivemos apenas 15 autorizações para a utilização dessas respostas. Bom, de acordo com a pesquisa que a gente realizou, a gente teve respostas no nosso questionário que corroboram com o que a gente encontrou até o momento. Esse questionário foi respondido pelos professores e pela equipe de saúde, né, que acompanham crianças com transtorno do espectro autista. Dentre as dificuldades encontradas no processo de alfabetização, foram citadas algumas questões ambientais, então, como de repente uma sala de aula muito cheia, a dificuldade na adaptação e a dificuldade no tempo para fazer esses materiais adaptados. E pela saúde foi citado a questão da falta de conhecimento do transtorno pelos profissionais da educação. É importante a gente pensar no diagnóstico. Quando a gente tem um diagnóstico, significa que a gente tem conhecimento por parte da educação, que muitas vezes são os profissionais que passam a maior parte do tempo com essas crianças e que conseguem identificar algumas características para poder fazer um encaminhamento adequado e que essas crianças iniciem a intervenção o quanto antes. Então, por que é importante essa intervenção precoce? Porque quanto antes a gente conseguir essa intervenção, melhor é o resultado que a gente tem na criança com transtorno. Então, a gente tem que lembrar que cada criança ela é única, né? Cada criança tem as suas características e as suas necessidades. E elas precisam de materiais adaptados para cada uma delas. Não adianta a gente fazer um material para todos. É um para cada criança, porque vai de acordo com a dificuldade que cada uma apresenta.
Algumas crianças que apresentam o transtorno do espectro autista, elas têm a necessidade complexa de comunicação. E essas crianças, elas precisam, às vezes, fazer uso de pranchas de comunicação para conseguirem se comunicar de uma forma funcional, né? E que elas consigam fazer essa forma de se comunicar, que elas consigam utilizar essa forma de se comunicar em todos os ambientes, seja na escola, seja na terapia, seja em casa. Então, quando tem um trabalho conjunto entre saúde e educação, a gente consegue perceber que esse trabalho, ele tem um prognóstico melhor. Por que ele tem um prognóstico melhor? Porque são todos os atores envolvidos com essa criança, todos os interlocutores usando a mesma forma de comunicação com ela. Então, a gente sabe que algumas questões comportamentais apresentadas por essas crianças são devido à dificuldade de comunicação. Então, elas não conseguem se comunicar e elas apresentam questão comportamental. Quando a gente pensa no diagnóstico, né, no apoio dessa família, no apoio da educação e no apoio da saúde, a gente consegue colocar um acompanhante terapêutico dentro de sala de aula para essas crianças que podem ajudar no suporte individualizado, na adaptação de ambientes, materiais, estimular a comunicação dela, promover e organizar a rotina, estimular a interação social dessas crianças, que é muito importante, porque quando a gente pensa numa inclusão, a gente tem que pensar nessa inclusão não só dentro da sala de aula, não só na escola, mas numa sociedade como um todo. E assim concluímos nossa jornada. A interdisciplinaridade na alfabetização de crianças com TEA é uma busca contínua e agradecemos a vocês por nos acompanhar. A inclusão das crianças com transtorno do espectro autista deve iniciar antes da sua chegada na escola. Ela deve estar principalmente integrada ao aprendizado e no desenvolvimento das suas capacidades e potenciais, vencendo as dificuldades. Por meio da educação, esses alunos aprendem os conteúdos acadêmicos e as atividades do dia a dia. O aprendizado não é simples. Entretanto, fica claro que com devoção e carinho, essas crianças podem chegar a serem mais autônomos. Para que elas desenvolvam suas capacidades, é primordial que haja uma infraestrutura escolar com eficiência, profissionais preparados e que estejam todos envolvidos no mesmo processo educativo. A equipe multidisciplinar pode ajudar nessa jornada e assim obteremos o sucesso desejado, pois entendemos que o trabalho em equipe, a família, saúde e educação podem colaborar em todos os aspectos. Dessa forma, é indispensável que o educador e os especialistas envolvidos com essas crianças busquem no dia a dia ferramentas para que o ensino os atinja igualitariamente, acompanhando de perto as suas necessidades. Destaca-se igualmente que esta é uma função árdua e é de conhecimento geral que a inclusão em nosso país vivencia muitos obstáculos e os resultados nem sempre são de imediatos, mas é necessário para que possamos conseguir inserir esses alunos não só dentro da sala de aula, mas sim em toda a sociedade, pois desta forma estaremos em busca de uma inclusão na visão qualitativa. Para tanto, a escola necessita refletir sobre suas funções nas relações e apoiar a equipe multidisciplinar, colocando de lado gradativamente o padrão de ensino clássico. Sendo assim, será plausível efetivar uma inclusão com sucesso.